Fala aí, galera do terceiro ano, aqui quem fala é o professor Thomas, trazendo a correção da nossa avaliação aí, né? Tinha prometido, eu segurei aí até a chegada da semana para postar junto com as aulas, ok? Bom, primeiramente, né, falar que o resultado em médio foi bom, eu acho que a gente pode sempre melhorar, mas foi um bom resultado. Então, qualquer dúvida que ficar, né, daqui, vocês podem me procurar, não tem problema nenhum. E a gente conversa. A gente conversa na semana que vem. Acho que agora foi. Foi não? Foi. Beleza? Vamos embora. Questão 1. Eu não botei todas as alternativas não, mas eu vou dar a alternativa que foi a resposta, tá? Não botei todas porque ia dar mais trabalho ainda eu recortar as imagens, enfim. Aqui é um processo mais rápido, porque esse programinha é excelente, só que ele é meio ruim para colar a imagem, né? Tem que salvar, botar um nome e tal. O professor Thomas propôs uma experiência para determinar a velocidade do som, enrolando um tubo flexível de 7 metros e colocou ambas as extremidades próximas ao microfone. O microfone produziu um som próximo a uma das extremidades do tubo, uma explosão de uma bombinha, e o som foi analisado como um programa que mede o intervalo de tempo entre os pulsos que eram captados pelo PC. O pulso provocado pelo som do estouro do balão, que entra no tubo, e o pulso provocado pelo som que sai do tubo. Essa diferença de tempo foi determinada como sendo 19,5 milissegundos. Então vamos lá. Primeiro, ele vai percorrer uma distância de 7 metros e vai ter num intervalo de tempo de 19,5 milissegundos. Ainda fui bonzinho e botei que 1 milissegundo é 10 a menos 3. Então vamos trocar, né? Então isso vai ser 19,5 vezes 10 a menos 3 segundos. A velocidade do som em metros por segundo medida, então eu quero realmente a velocidade. Velocidade a gente sabe que é ΔS sobre ΔT. Logo, ΔS vai ser 7 sobre o ΔT, que vai ser 19,5 vezes 10 a menos 3. A distância está em metros, o tempo em segundos, já está ótimo para a gente. Então isso vai ficar, olha só, a gente poderia fazer 7 dividido por 19,5, mas a gente pode fazer uma manhãzinha antes, que é pegar esse 10 a menos 3 aqui e passar lá para cima como um expoente positivo. 7 vezes 10 a terceira sobre 19,5. Com isso, por que me ajuda? Porque agora eu vou ter um valor maior que 19, né? Vamos pensar que 7.000 dividido por 19,5. Adiciono um zero ao 7.000 e corto a vírgula. Então, ó, 195 vai ser por aqui 700. Vai dar... Bom, vou fazer com vocês as contas, tá? Eu ia dar uma roubada na calculadora. Vamos tentar 4. Acho que 4 vai passar. 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 9, 27 com 28, vai 2. 3 vezes 1, 3, 5. 585. Se eu somar mais 195 aqui, vai extrapolar 700, né? Então 3. Então menos 585. 10 menos 5 dá 5. Aqui eu peguei um emprestado, então vira 9. 9 menos 8 dá 1. E aqui eu já também peguei um emprestado para fazer tudo isso aqui que eu fiz, né? 6 menos 5 dá 1. Então vem esse zerinho aqui que está sobrando. 1150, né? Aí a gente pode ir por... Bom, as alternativas já nos dão uma ideia, mas se eu pegar 6... eu vou pegar 600 mais 500 e pouco, ó, porque 6 vezes 90 vai dar 540. Então é 5 mesmo. O melhor valor é 5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 9, 45, com 2, 47, vai 4. 5 vezes 9, 5, com 4, 9.
Então aqui sobra 5, peguei um emprestado, vira 4, peguei um emprestado, peguei emprestado. Saí pegando emprestado. Então vamos lá. Aqui era 4, vira 14. 14 menos 7, 9. Não. 5, 6, 7. 7 mesmo, tô doido. 7. Aí aqui era 0, peguei um emprestado, vira 1. 195. Agora já dá para marcar, né? Letra B. 359, que eram só 4 alternativas. Então 359. Vai botar um 0 aqui, mais 9, por aí vai. Ok? Bom, vamos seguir. 2. Alberto e Bárbara, eu botei algumas alternativas, em outros eu nem botei. Alberto e Bárbara querem se encontrar num ponto de uma estrada para que juntos prosseguissem caminho. Bárbara, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo velocidade média de 60 km por hora, chegaria na hora certa ao ponto combinado. No instante, quando ela já estava no marco do quilômetro 40, ficou sabendo que Alberto tinha se atrasado e só então estava passando pelo marco zero, pretendendo continuar sua viagem a uma velocidade média de 100 km por hora. Alberto, né? Com essas velocidades mantidas, podemos prever que o encontro ocorrerá no ponto. Então vamos lá. Aqui. Então, Alberto e Bárbara querem se encontrar num ponto de uma estrada para que juntos prossigam em viagem. Tá? Bárbara, ao passar pelo marco zero, então vou marcar aqui como marco zero. Esse aqui é o ponto marco zero. Constatou que, mantendo a velocidade média de 60 km por hora, então a velocidade da Bárbara é de 60 km por hora. Velocidade de 60 chegaria na hora certa no ponto de encontro combinado. No entanto, quando ela já estava no quilômetro 40, então aqui, por exemplo, no quilômetro 40, ficou sabendo que Alberto tinha se atrasado e só então estava passando pelo marco zero. Então, aqui é a nossa configuração do início aí, né? Alberto e Bárbara. Só então estava passando no marco zero e a velocidade do Alberto é de 100 km por hora, constante. Com essas velocidades mantidas, podemos prever que o encontro ocorrerá no ponto. Bom, então o que a gente discutiu, a gente pode fazer isso de duas formas: velocidade relativa ou movimento uniforme. Tá? Vamos por velocidade relativa. Se eu ver que ficar pequenininho aqui, eu faço um movimento uniforme. A velocidade relativa entre esses dois, eles têm a mesma direção e mesmo sentido de propagação, né? Então, mesma direção, mesmo sentido, quer dizer que é a subtração das velocidades. Alberto está a 100 e Bárbara está a 60, isso quer dizer que um em relação ao outro está a 40 km por hora. Então, já sei que essa é a velocidade relativa, 40 km por hora. Com isso, se a velocidade relativa entre eles, olha só, eu sei a distância inicial. O ΔS era 40 km. Ora, velocidade relativa é 40 km por hora e a distância entre eles é 40 km. Isso implica que o tempo até o encontro, vou fazer com calma. Então a velocidade relativa é igual ao deslocamento, a distância entre eles sobre o tempo. Vou fazer aqui para o canto. A velocidade relativa, então, vai ser de 40 sobre ΔT. Aliás, já sei que é a velocidade relativa. É 40. Ora, ΔT, então, já dá para ver que é 1 hora. Beleza. Se eu quero saber a posição do encontro, eu sei que 1 hora é o tempo ou a posição em que, por exemplo, o Alberto vai andar e aonde ele vai chegar. Ou quanto que ela vai andar e vai chegar a partir de B, Bárbara. Tanto faz, aqui eu escolho. Então, Alberto é igual a ΔS sobre ΔT. Eu sei que ele tem que andar 1 hora para eles se encontrarem.
Então, a velocidade do Alberto é 100. O ΔS é que eu quero descobrir, que é a posição, no caso, né? Sobre o ΔT, que é 1. Logo, ΔS é 100 também. 100 km. Ou seja, o Alberto, ΔS do Alberto. O Alberto vai ter que se deslocar 100 km de onde ele está. Isso é qual posição? O quilômetro 100. Se eu fizesse por movimento uniforme, eu tinha que montar as funções horárias dos dois móveis e igualar, tá? Então, só vou dar a dica aqui de como começar. Montar a função da Bárbara, que é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Montar a função do Alberto, que é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Dependendo se tivesse a Bárbara, por exemplo, indo em direção a ele, aí seria negativo isso aqui, né? Essa velocidade. E aí, se eu quero o encontro, eu quero que SA seja igual a SB. No final, você vai achar 1 hora também. E aí você escolhe substituir em qual função aqui, né? Vai dar 1 hora, se substituir aqui, 100 vezes 1 também dá 100. Então, também resolve. Ok? Bora. Essa daqui agora, 3. 3, né? Aqui tinha lá dados vetores, né? Eu cortei porque estava meio ruim o tamanho da imagem lá. Sendo U a unidade de medida do módulo desses vetores, então o módulo desses vetores é medido em 2 quadradinhos, né? Pode-se afirmar que o vetor G igual a menos W, então o vetor G igual a menos W mais V tem módulo. Bom, olha só, se eu escrever menos, esse aqui é o W, vetor W. Se eu escrever menos W, é exatamente esse vetor, só que ó, apontando para baixo. Some com isso aqui, apontando para baixo. Ele não é um vetor exatamente oposto a A, então eles se anulam. De forma vetorial, esses vetores se anulam. Então, ó, o G, na verdade, vai ser igual a V. V é um vetor de módulo, como um módulo são 2 quadradinhos, esse aqui é 1 unidade, esse aqui é 1 unidade. É um vetor de 2 unidades, para baixo na vertical, desculpa, para baixo na vertical. Então, lá, se não me engano, a alternativa é C. Eu marquei aqui do lado, porque tava ruim pra caramba de selecionar as alternativas lá pelo... E o meu arquivo do Word também é um problema com essas imagens aqui. Bom, próximo, ok? O gráfico abaixo indica a posição S em função do tempo T para um automóvel em movimento num trecho horizontal e retilíneo da rodovia. Então está aqui o meu gráfico. Deixa eu dar uma ampliada nele para a gente ver melhor. Está retilíneo da rodovia. É aqui. Da análise do gráfico, pode-se afirmar que o automóvel está em repouso. Então a gente tem que analisar, né, as alternativas. Então vamos lá. Está em repouso no instante 1 segundo. A gente já sabe qual que é, mas vamos olhar por que não é A. No instante 1 minuto, ele está marcando 0, só que 0 é a posição dele. Então, na verdade, ele está em repouso no instante igual a minuto, errado, ele não está em repouso. Ele tem a posição igual a 0. Ele está passando pelo marco 0 da estrada, por exemplo. Mas não quer dizer que ele esteja em repouso. B. Tem a sua posição inicial coincidente com a origem da trajetória. Então, olha só, a posição original dele, a posição inicial é menos 2. Então, sua posição inicial não é coincidente com a origem da trajetória. Ele tem posição inicial menos 2, né? Lembrem que o cara que corta o eixo da posição é o S0. C. Sofreu deslocamento de 4 km entre os instantes 0 e 3. Entre os instantes 0 e 3, o ΔS vai ser posição final, 4, menos a posição inicial, que é menos 2. Isso vai dar 6, né? 4
mais 2, isso dá 6. Ali é quilômetros, né? Então não é 4 quilômetros, é 6. Letra D. Descreve o movimento progressivo entre os instantes 1 e 10 minutos. Entre os instantes 1 e 10 minutos, ele tem movimento progressivo, repouso e retrógrado. Então não é só progressivo. O que sobra a letra E. Possui velocidade escalar nula entre os instantes 3 igual a 8. Realmente, se a posição dele não se altera, ele tem velocidade nula. Próximo. Essa é a 5. Professores sempre gostam, deixa eu escrever aqui do cantinho. Professores sempre gostam de tomar seu café bem quente. E um professor de física, nós, lava sua garrafa térmica com água a 10 graus Celsius. Aí, ó, algumas palavras importantes, né? Ao retirar a água que estava em equilíbrio com a garrafa, opa, então eu já sei que a temperatura inicial da garrafa é a mesma da água que eu lavei, que é 10 graus Celsius. Então vou botar aqui, ó, θ 0 da garrafa, 10 graus Celsius. Coloque então na mesma uma porção de 500 gramas de café que acabara de coar. Então a massa de café, vou misturar os dados aqui e depois a gente analisa. São 500 gramas. Como temperatura inicial, θ 0. Não sei então qual que é a temperatura inicial. Considerando-se a capacidade térmica da garrafa. Opa, então o Czão da garrafa é 200 calorias por grau Celsius. Considerando a capacidade térmica da garrafa 200 calorias por grau Celsius, o calor específico sensível do café, então Czinho, né, calor específico do café é 1,4 e após algum tempo a temperatura de equilíbrio do sistema garrafa-café ter atingido 80 graus Celsius. Então, θ final é 80 graus Celsius. Pode-se afirmar que o valor de θ é 0. Então, separei todos os dados, eles estão meio bagunçados aí, mas dá para fazer. Então, olha só, o que vai acontecer? A gente ainda não tratou de mudança de fase, né, nessa prova. Então, não havia mudança de estado físico. O que, em geral, nessas questões que envolvem só líquidos, é o que vai acontecer. Difícil a gente levar em consideração a evaporação, a vaporização. Pode acontecer, mas é difícil. Então, vamos lá, né? Quais são as trocas de calor envolvidas? A quantidade de calor... Achei que já estava aqui. A quantidade de calor do café, trocado por café, com a garrafa. A soma desses calores tem que dar 0. Então, a quantidade de calor que o café troca com a garrafa, a soma tem que dar 0. Tudo bem? Então, ó, a quantidade de calor que o café troca vai ser M do café vezes o Czinho do café vezes a variação de temperatura θ do café. Mais isso aqui da garrafa vai ser Mzinho da garrafa vezes Czinho da garrafa vezes delta θ do café. Isso é igual a 0. Primeira coisa, a gente estudou que calor específico, Czinho, ele determina uma qualidade da substância. Eu não falei qual é a substância que compõe a garrafa de café. Então, quando a gente está tratando de um corpo, a gente trata de capacidade térmica. E se a gente lembrar, capacidade térmica é a massa vezes o calor específico do corpo. Então, isso aqui, ó, é a própria capacidade térmica. Eita, acho que eu troquei já.
é a própria capacidade térmica. Então, ó, a massa do café é 500 gramas. Calor específico do café, 1,4. Variação de temperatura do café, ele estava ali, ó, vamos lá, θ0 do café, θ0 da garrafa que eu tenho. Então, eu não sei qual é o θ0, mas eu sei que eles ficaram a 80 graus em equilíbrio, menos θ. Então, vou botar θ0 do café, mais. Então, isso aqui ó, é a capacidade térmica que eu sei, que é 200. Vezes a variação de temperatura da garrafa. Eu botei C não, da garrafa. Que é temperatura final de equilíbrio 80, menos a temperatura inicial de equilíbrio 10. Isso dá 0. Então vamos lá. 500 vezes 1,4. Isso vai dar 50 vezes 14 ou 140 vezes 5. Então isso vai dar 700. Deixa eu só tirar a dúvida aqui. Fazer 140 vezes 5 que é mais fácil, né? Roubando 2 zeros ali. 5 vezes 0, 5 vezes 20, 5 vezes 4, 20, vai 2, é isso mesmo, 700. Então eu vou ter 700 vezes 80 menos θ0 do café, mais. E aqui eu vou ter 200 vezes 70, né? Que é igual a 0. 80 menos 10. Bom, o que eu posso fazer aqui? Algumas coisas. Primeira delas, eu poderia fazer 700 vezes isso aqui e tal, mas de novo, a gente tem que usar esse ano para ficar confortável em fazer contas. Olha só, eu não posso dividir os dois lados da equação por 100, e aí eu faria isso aqui, ó. Pode, professor, mesmo somando, eu estou botando o 100 em evidência, né, e tirando ali do corpo, e depois eu passo dividindo ali pelos zeros. E 0 vezes 100, 0 dividido por 100 é 0. Então, olha só. Eu estou fazendo 100, que multiplica aí 7 vezes, vou fazer um colchete aqui, 80 menos θ0c, mais 2 vezes 70, que é igual a 0. Passo o 0 dividindo, ele some e ali continua 0. Então, ajudar a fazer cálculo, né? A gente precisa criar esse padrão aí, porque a prova do Enem não é muito leve com conta, não. Eles não pegam leve. Nem digo tanto na física também, mas mais ainda na matemática, né? Então, 7 sobrou. Como aqui eu tenho a borrachinha, eu vou até apagar para ficar mais bonitinho. Com isso, o que vai ficar? 7 vezes 8 é 56. Então, 7 vezes 80 vai ser 560. Menos 7 vezes θ0c, mais 2 vezes 70, que é 140. Isso é igual a 0. Então, vamos passar tudo que é número para lá. Menos 7 θ0c é igual a menos 560 menos 140. Menos 7 θ0c vai ser igual a menos 700, né? Menos dos dois lados, pode virar mais. Logo, θ0c, né? Fica claro aí que é 100 graus Celsius. Que não é uma boa ideia fazer café a 100 graus Celsius, tá? Queima o grão. Mas fica, essa aqui é a questão 5, fica a letra D de dado. É bom fazer abaixo dos 100 graus Celsius. Questão 6. Em um isopor são despejados 600 ml de água a uma temperatura de 80 graus Celsius. Um tempo depois, a água estava a 25 graus Celsius.
Sendo o calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius e que a densidade da água é 1 grama por ml, não sei porque que veio assim, mas tudo bem, e que uma caloria equivale a 4,2 joule, o valor absoluto da energia térmica dissipada pela água contida nessa bolsa térmica foi aproximadamente, lembrando que, né, aí eu botei aqui uma lembrança, aqui fica melhor, densidade é igual a massa sobre volume, que 1 kJ são 1000 joules. Então vamos lá. 600, então o volume de água despejada é de 600 ml, isso é um volume, não é massa. A temperatura inicial da água, aqui então vou botar um volume inicial de água, a temperatura de água é 80 graus Celsius. Um tempo depois a água estava 25, então a temperatura final da água é de 25 graus Celsius, sendo o calor específico da água igual a 1, né, Czinho, 1 caloria por grama grau Celsius. Densidade, blá, 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 é o valor absoluto de energia térmica dissipada. Então aqui eu quero saber qual é o Q do que macete, né? Eu quero saber qual foi a energia aqui dissipada pela água. Bom, Czinho eu tenho, variação de temperatura eu tenho, mas ali eu não posso usar direto, né? Então eu tenho que lembrar que densidade é massa sobre volume. A densidade eu já botei em grama por ml, olha só que bonzinho que eu sou. Então 1 grama por ml é igual a massa sobre 600 ml. Passa aqui para cá multiplicando, massa é igual a 600 ml vezes 1 grama por ml. Olha só que bonito. ml vai embora com ml. A massa que sobra é 600 gramas, 600 vezes 1 ali. Então agora eu posso aplicar. Que vai ser igual a 600 vezes 1 vezes final menos inicial. 600 vezes 25 menos 80 vai dar menos 55. É isso? É. Então, roubo os dois zeros aqui para facilitar minha conta. Botar 5500 multiplicado por 6. Roubei os dois zeros de 600 para fazer uma conta com uma multiplicação com um número só, né? E aqui fica fácil. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 5, 30, com 3, 33. Então, que vai ser menos 33000, 33.000 calorias. Que aqui está em caloria por grama grau Celsius. Agora eu preciso transformar isso aqui que está em calorias em joule, né? Eu quero em joule na resposta. Quilojoule, se eu não me engano. Então, regra de 3, né? 1 joule são 4,2. Eita, 1 caloria são 4,2 joules. Tô doidão. 1 caloria são 4,2 joules. Logo, 33.000 calorias serão X. Multiplicando cruzado, né? Então, X vai ser... Pô, agora eu vou requerer aqui a calculadora, porque, né? A tinha tá... Eu não estava vigiando, vocês podiam usar também, né? 4,2 vezes 33.000. Então, isso aqui vai dar 138.600, menos, né? 138.600 joule, que lá aproximadamente eu acho que estava 140 kJ, né? Como 1 kJ são 1000 joules, se eu divido por 1000, aproximadamente 140 kJ. Que era, essa aqui é a 6, letra C de casa.
Ok? Vambora. 7. Duas esferas de 5 kg são isoladas no meio ambiente. Se a esfera 1 tem a temperatura de 50 e o segundo a temperatura de 100, qual será a temperatura de equilíbrio em graus Celsius das duas esferas? A segunda aqui, né? A segunda. Bom, as esferas têm a mesma massa, vamos comparar aqui. Se elas têm a mesma massa, têm a mesma, tem o mesmo calor específico, quer dizer que a variação de temperatura da esfera 1 tem que ser igual à variação de temperatura da esfera 2. E para isso acontecer, tem que ser no meio do caminho. Então, vai acontecer no meio do caminho entre 50 e 100. Qual que é o meio do caminho entre 50 e 100? 75 graus Celsius. Ah, professor, não vou pensar nisso. Beleza, então faz a conta. MC delta T é igual a mais MC delta T é igual a zero. Então aqui eu tenho 5 vezes C vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. Essa aqui é de 50 graus Celsius. Mais 5 vezes C vezes temperatura inicial menos temperatura final. Temperatura final menos temperatura inicial, que é igual a zero. Aí olha só, 5C e 5C, posso cortar. No final fica T menos 50 mais T menos 100 igual a zero. 2T menos 150 igual a zero. T igual a 150 dividido por 2, que é o próprio 75 graus. Ok? Próximo. A 7 era A. 8. Vou botar aqui a 8, só para lembrar depois. 4 cargas elétricas pontiformes Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, estão fixas no vértice de um quadrado, de modo que Q1 é igual a Q2, que é igual a Q3, que é igual a Q4. Então, são cargas de mesmo valor. As posições das cargas e seus respectivos sinais estão indicados na figura. Positivo, positivo, negativo, negativo. Se E é o módulo do campo elétrico no ponto P, centro do quadrado, devido à carga Q1, o campo elétrico resultante no ponto P, aqui, devido à presença das 4 cargas, terá módulo. Lembre-se das regras de soma vetorial e como se comportam os vetores do campo elétrico a partir de cargas geradoras. Isso aqui eu também botei para lembrá-los, né? Vamos lá. Quero saber então, né, se é o módulo do campo elétrico no ponto P, centro do quadrado, devido à carga Q1, e o campo elétrico resultante do ponto P devido à presença das 4 cargas terá módulo. Então, olha só. Carga Q1, ele vai gerar um campo de saída aqui. Deixa eu ajeitar essas setinhas, ficaram meio campo de saída. Aqui é 1. O carga 2 vai também gerar um campo de saída aqui. É 2. A carga é 3. Cadê? Vermelho? Não. Vou botar de azul agora. A carga é 3. É um campo de chegada. É 3. Tentando escrever só com reta aqui. Não, ficou feio, caramba. É 3. E o campo é 4. Tem carga também de chegada. Botando maior aqui, mas eles têm todos o mesmo valor, né? É
4. Então, ó, se o E for o módulo do campo elétrico no ponto P, centro do quadrado, devido à carga Q1, e o campo elétrico. Então, olha só. O que ele está me falando? Que Q1 gera um campo de E. Né? E. Se Q1 gera um campo E, como Q2 tem a mesma carga, Q3 tem a mesma carga, Q4 tem a mesma carga? Eles estão na mesma distância do ponto onde está sendo gerado o campo. Vamos lembrar, E, K, Q sobre D ao quadrado. Ou seja, todos têm a mesma carga. Todos estão equidistantes desse ponto. Então Q2, a carga dele também é E. Q3, a carga dele também é E. Q4, a carga dele também é E. É isso que a gente tem que sair. Opa, Q4 é E. Logo, aqui o que a gente vai ter de resultante? Vou fazer bem grande aqui só para representar. Deveriam estar do mesmo tamanho, tá? Mas tá bom. Isso aqui é um campo 2E, porque olha só, é uma soma vetorial. E2 mais E4 vai dar 2E. Então, na mesma direção e mesmo sentido. Mesma direção e mesmo sentido, e aqui também é 2E. Com isso, o campo resultante sai da origem deles e chega, lembra, vou lembrar as duas regras. Regra do paralelogramo. Eu traço duas paralelas aos vetores. A minha resultante vai sair da origem e chegar nessas paralelas aqui. Certo? Esse é um. Segundo caso, regra do polígono. Eu pego este vetor e trago para cá. Posso trasladar ele. E aí eu vou trasladar junto com a cabecinha aqui, com a setinha. Não vai ficar perfeitinho não, mas é porque é ruim de mexer pequenininho assim. E aqui, e também levar isso aqui. Não precisa dobrar não. Leva tudo. Aí, pronto. Se eu traslado o vetor, na regra do polígono, eu vou ter resultante saindo da origem de um e chegando na extremidade de outro. Tá mais ou menos aí. Ficou a mesma coisa, né? Então tanto faz. Tá? Vou deixar até o outro que ele tá mais bonitinho. Não? Bom, vou deixar esse mesmo. Não poderia ter mudado de página. Então esse aqui é o resultante. Estou aprendendo ainda. Com isso, meu vetor resultante ao quadrado vai ser igual a 2E ao quadrado mais 2E ao quadrado. Então aqui, resultante ao quadrado vai ser 4E quadrado mais 4E quadrado. Resultante, então, ao quadrado vai ser igual a 8E quadrado. Tiro a raiz disso. Bom, raiz de E ao quadrado é E. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. Era essa alternativa na 8, que era a letra B de bola. 9. O que acontece com a força entre duas cargas elétricas mais que e... Calma aí que chegou uma mensagem no celular. Mais que e menos que, colocados a uma distância D, se mudarmos a carga mais Q por mais 4Q e a carga menos Q por mais 3Q e a distância D por 2D. O patrão ficou maluco. Então, olha só, a força original é K mais Q. Deixa eu botar aqui, mais Q. Só que a gente bota a força aqui em módulo, não tem problema. Menos Q. E a distância original é D. Então, D ao quadrado. Essa é a força original. O que eu vou fazer agora? Pegar uma força nova, linha, que K continua sendo o mesmo. Aí eu vou trocar mais Q por 4Q. Vou trocar
a carga menos Q por mais 3Q. E vou trocar essa retinha aqui, porque essa aqui ficou triste, né? Desenhar com essa plaquinha é difícil, cara. Eu ainda botei uma película de proteção aqui, aí fica mais escorregadio. É horroroso para desenhar. Sobre agora eu vou fazer a distância, então, mudar de D para 2D ao quadrado. Então, vou desenvolver isso aqui, né? 4 vezes 3, 12. K, Q. E aqui embaixo vai ser 4D ao quadrado. 12 dividido por 4 é 3. K, Q sobre D ao quadrado. Né? Dividir 12 por 4. Ora, aqui se a gente fosse botar bonitinho, seria K, Q sobre D ao quadrado, esquecendo o sinal. Mas K sobre D ao quadrado é F. Então a minha nova força F' vai ser 3 vezes F. Ou seja, eu vou multiplicar o valor da minha força. E aqui, se eu levar em consideração os sinais, alguns responderam com isso, ótimo. Você vai ter uma força aqui de atração e passará a ser de repulsão. Repulsão. Show de bola. Então é isso. Vai triplicar a força original. E a última, a 10, para finalizar. 10. No triângulo retângulo isósceles XYZ, conforme desenho abaixo, em que XZ igual a YZ igual a 0,03 metros, foram colocadas cargas elétricas pontiformes QX. Calma aí que eu vou ter que dar uma pausa, gente, já volto. Voltei. Nem sentiram minha falta, não deu nem tempo. Então, ó, eu sei que as distâncias são as mesmas, 0,03 metros. Foram colocadas a carga elétrica pontiforme QX, 4 nanocoulomb, no vértice X, e uma carga elétrica QY, 2 nanocoulomb, as duas positivas, no vértice Y. A intensidade do campo elétrico resultante em Z, devido às cargas já citadas, lembrei aqui para vocês que 1 nanocoulomb é 10 a menos 9 e que no vácuo K0 é 9 vezes 10 a 9. Então, essa daqui vai ser uma continha, né? Às vezes tem que ter uma continha nas questões. Então, vamos lá. Vou marcar aqui o ponto Z, fica mais fácil de representar. Bom, X é uma carga positiva, aqui ó, 4 nanocoulomb mais, então o campo de X é de saída. Então isso aqui vira carga, botar X. E Y também é uma carga positiva, então também é uma carga de saída. Y aqui. Logo, a gente precisa saber, né, qual que é os valores, quais são os valores aqui para calcular a resultante. Então vamos calcular de cada um separadamente para não ficar uma conta gigantesca, tá? K Q sobre D ao quadrado. A carga X, né? Que é X aqui. Então, campo X vai ser K, 9 vezes 10 a nona, vezes QX, que é 4, vezes 10 a menos 9. Opa, beleza. Não, vou fazer aqui na mão mesmo, porque se eu ficar toda hora indo lá. Nossa, pera aí. Pera aí que esse aqui não deu não. Aí, tá bom. D ao quadrado, eu já dei que é 0,03. Vou escrever isso em notação científica. Tá todo mundo aí? 3 vezes 10 a menos 2, corona. Sai daqui, ao quadrado. Então, X vai ser o quê? Delícia, hein? Quem tá de fone ouviu meu espirro lá dentro. Ó,
9 vezes 10 à nona, com 10 a menos 9, vai embora. Então, facilita um pouco minha vida. Eu vou ter aqui 9 vezes 4, 36. E aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, eu elevo tudo ao quadrado aqui. 9 vezes 10 a menos 4. Então, a primeira coisa que eu sei aqui é que 36 dá para dividir por 4. Aqui dá 4 e aqui dá 1. Então, vai ser 4. E o 10 a menos 4 eu posso levar aqui para cima como 10 a quarta. Isso aqui, Coulomb, é Newton por Coulomb. Newton por Coulomb. Essa é a carga elétrica, ou campo X. Deixa eu fazer aqui no canto o EY também. EY vai ser K QY sobre D ao quadrado. Bom, não vai mudar muita coisa não, só, então vamos lá, EY, né, vai ser K, 9 vezes 10 à nona, vezes o QY é 2, vezes 10 a menos 9, sobre aqui, D ao quadrado, que é a mesma coisa, né? Então já vou botar direto 9 vezes 10 a menos 4, já elevado ao quadrado aí. Bom, primeira coisa aqui, ó, vamos ver. 10 a nona vai embora com 10 a menos 9 e o 9 vai embora com 9. Olha que bonito. O EY, então, será, aqui em cima só sobrou 2, aqui embaixo 10 a menos 4, que eu posso passar como 10 a quarta. Newton por Coulomb. Ótimo. Se eu tenho esses dois, agora eu posso aplicar aqui, né? Imagina, dá para fazer essa conta direto, mas aí ia ficar muito gigante. Para calcular aqui, mais ou menos, aqui o meu resultante. Meu campo resultante, né? Vou botar bonitinho aqui. O campo resultante. Então, meu campo resultante, vou fazer aqui no meio que fica mais fácil de ver os valores. Vou fazer de azul também. Meu campo resultante ao quadrado é igual a 4 vezes 10 à quarta ao quadrado, mais 2 vezes 10 à quarta ao quadrado. Então, meu campo resultante ao quadrado será de 16 vezes 10 à oitava, mais 4 vezes 10 à oitava. O campo resultante vai ser 20 vezes 10 à oitava, tirando a raiz disso, né? É raiz de um e vezes raiz de outro. Raiz de 20 não tem exato. Raiz de 8 é 10 à quarta. É a metade metade do expoente. Raiz de 20. Raiz de 20 é 4 vezes 5. O 4 sai como 2 e fica raiz de 5. Então, vira um 2 raiz de 5 vezes 10 à quarta, Newton por Coulomb, que muita gente, né, fez aí como 2 vezes raiz de 5 na calculadora. 2 vezes raiz de 5, que é 4,47 aproximadamente, que também dá para aceitar. 4,47 vezes 10 à quarta Newton por Coulomb. E aí encerramos nossa correção, beleza? Então, não estou devendo para vocês mais, espero que tenha ajudado e a gente se vê na próxima aula, na terça, né? Vou disponibilizar isso para vocês na segunda, então na terça-feira. Tchau, tchau.